Pode ser de novo para ele, que ele merece? Pode sentar em nome de Jesus. Sente. Aleluia! Antes de trazer a palavra, vocês sabem que eu falo, não aguento nada na boca. Glória a Deus. Glória, alguém deu glória, viu? Glória a Deus. Eu estava no meio do caminho. Não, eu estava em casa e aí eu vi uma voz me chamando. Eu vi uma voz me chamando. Eu não sabia quem era. Chamou o pastor Marco, o missionário ali. Eu vi uma voz. Deus te usou agora no grandão. Amém. Só por causa de você abriu uma estrela na coroa. E aí, Kevinho. Tá indo para onde, Kevinho? Tô indo ali pro culto. Que culto, Kevinho? Lá na minha igreja. Glória! Aí eu falei assim, eu também tô indo pro culto, vá comigo. Ele, que culto? Aí para não mentir que eu sou crente, ele falou assim, lá na federação. Aí ele, não, tô indo para a pastora Camila. Aí eu falei assim, não rapaz, bora comigo. Ele, não é porque há 3 dias que eu não vou, preciso ir. Aí eu falei assim, bora comigo rapaz. Qualquer coisa eu converso com ela. Não, pai. Eu falei assim, não, rapaz, eu converso. Você acha que a pastora Camila vai brigar comigo? Se brigar com você, ela vai ter que brigar com quem? Quem está te chamando sou eu. Aí ele, ô pastor, eu já estou indo, pastor, eu já estou indo. Aí ele ia sozinho. Aí eu falei assim, não, rapaz, brincadeira, eu estou indo pelo mesmo lugar. Mas você pode aplaudir ao Senhor pela fidelidade de Deus. Você não foi? Não ia comigo não. Eu falei assim, não, rapaz, você está indo pelo mesmo lugar. Aí eu resolvi. E eu prometi para Kevin no meio do caminho, eu falei assim, Kevin, a mensagem de hoje vai ser para quem quer Deus. Para quem quer mesmo. Livro de João, capítulo 12. Amém. É só para quem quer Deus. Eu vou tomar cuidado para não virar vigília, que a mensagem é extensa, mas Deus vai dar Glória sabedoria. a Deus. Aleluia. A gente trabalha na redução. Fala, Jesus. Mas o negócio aqui é para a gente despertar mesmo, acordar Amém. Aleluia. e crer que o negócio. Como é que vai ser a mensagem? Vai ser um doce, daqui a pouco vem um amargo, daqui a pouco é doce de novo e a gente olha e vai embora. Eita, aleluia. Mas vai ser assim, ó, doce, amargo, doce e vai embora. Repete comigo, doce, amargo, doce de novo. E vamos embora. E vamos embora. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 12, versículo 26 somente. João, capítulo 12, versículo 26. Se minha evangelista Andressa, eu já amo esse negócio aqui. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. De novo, e se alguém me servir, o meu Pai honrará. Repete comigo assim bem forte. Se. Mais forte. Se. Alguém. Me servir. O meu Pai. O honrará. Quem me levantou pode sentar. Aleluia. Amém? Essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo. E quando eu estava passando ela limpo, eu já fiquei com desejo no coração de quando acabar aqui, depois eu vou ter que assistir ela para eu viver ela, eu desfrutar dela, ser participante dela. Porque nesse momento, o que acontece? Quando você está louvando, quando a pessoa está pregando, ela apenas está sendo confiada. Deus deu uma confiança para ela para fazer tal coisa. Mas para ela ser participante daquilo, ela tem que viver o que ela está fazendo. Então tem muita gente que até prega, ministra, mas tem uma vida que não está como deveria estar, provavelmente porque ela apenas ministra na vida dos outros, as pessoas recebem a bênção e ela não. Por quê? Porque ela apenas foi confiado a fazer aquilo ali. Paulo explica isso aqui melhor. E por isso que gerou, minha pastora Camila, gerou no meu desejo isso, de depois acompanhar para ver o que foi que eu falei, porque eu quero viver bem. A Bíblia diz que Jesus está num lugar e chega uns gregos, um povo que não tinha nada a ver com o povo de Deus, e pergunta para os discípulos: queremos ver o mestre.
imediato vai lá falar com Jesus. Jesus, quero te conhecer. Eu já li o texto aqui que acabou a pregação rapidinho, tá vendo? Acabou, já li o texto, é o texto que eu vou ler para vocês agora. Jesus, quando olha para os discípulos, Jesus diz aqui, ó, se alguém quiser me servir, que me sirva, e onde eu estiver também será meu servo, e que se alguém me servir, o meu Pai honrará. Por que Jesus falou isso sem medo de errar? Temos esse rótulo de escada aí, meu obreiro Danilo. Se subir agora, essa homofobia, se subir agora aí, um travestismo, um homossexual, e dizer, eu quero servir a Jesus, ninguém aqui pode impedir. Se subir um traficante, se subir alguém que me magoou, me chateou, me deu uma rasteira, eu quero sirva. Agora aqui tem um detalhe, Mila, que isso é o próprio Jesus que está dizendo, que se alguém me servir, o meu Pai honrará. Porque eu repeti aqui com vocês várias vezes. Por que eu repeti? Porque eu repeti aqui várias vezes sim. Porque eu repeti várias vezes sim. Porque às vezes eu repeti várias vezes sim. Não é porque eu estou esperando alguém olhar para mim para concluir, entendeu? Ah, tem que repetir toda hora até a pessoa parar lá e prestar atenção. Pegou? Por que eu falei várias vezes sim? Porque isso aqui é condicional. Quando diz assim, se alguém me servir, aqui ele está dizendo, Jesus está falando, ninguém é obrigado, os gregos, homossexual, quem seja, não é obrigado. Mas ele dá uma promessa que se alguém servir a ele, o Pai honra. Tem muita gente que não está conseguindo alcançar a honra de Deus porque não está servindo a Deus ou não está servindo como deveria servir. Mas quando a gente decide, não, eu vou servir a Deus, quero nem saber, vou servir a Deus. Rapaz, moça, não tem esse que Deus não honra, sabe por quê? Deus não deve nada para ninguém. Agora, sabe o que é o melhor, Ludmila? É que Deus sabe muito bem quem serve a Ele. Mas que serve mesmo. Não sei se o meu amigo Danilo já ouviu alguém pregando assim, pastora Camila, né, que já tem muita experiência na fé, deve ter escutado. Porque o Senhor é meu pastor, não vai faltar luta, não vai faltar guerra, problema. Já ouviu alguém falar assim? Na hora que a pessoa fala de lá, minha amiga minha, eu de cada mente eu digo, está repreendido, isso é você. Porque vai pro texto, o Senhor é meu pastor, Ele é meu pastor, eu sou ovelha dele, sou servo dele, aí ele vai trazer luta para mim, né? Se no versículo 2 ele diz que ele vai nos levar a caminho de pastos verdejantes e vai me levar às águas tranquilas, como é que ele vai me trazer perturbação? Pegou? Agora, por que está tendo luta demais? Porque eu estou tendo problema demais. É porque provavelmente eu não estou sendo servo dele, ele não está conseguindo ser o meu senhor, eu não estou conseguindo ser ovelha dele, ele não está conseguindo ser o meu pastor. Porque o texto diz claro, o Senhor é meu pastor e nada. Se está faltando, o problema não está no texto, o problema está em mim. Eu tenho que verificar se eu estou sendo ovelha como eu devo ser ovelha. Eu tenho que verificar se eu estou sendo servo como eu tenho que ser servo. Jesus falou, se alguém me servir, o meu Pai vai honrar. Aleluia, meu Senhor. Deus ele liberou uma promessa. Deus ele liberou uma promessa. Deus liberou uma promessa para um rapaz, dizendo para ele, Deus achou graça nele ali. E Deus falou assim para ele, ó, na sua casa, na sua família, não vai faltar alguém que ministre sobre o meu altar. Não vai faltar de maneira nenhuma. Deus falou para ele. Do nada. O próprio Deus, a Bíblia diz que Deus não me que minta, nem filho do para que pimenta. Ele ficou prometendo, não vai cumprir, né? Não vai. Mas o próprio Deus falou assim, eu até falei que eu ia fazer isso com você. Mas ele disse assim, ó, longe de mim tal coisa, porque eu honro quem me honra.
manter uma vida em retidão com Deus e Deus, em algum momento, não honrar a pessoa como deve ser honrada. Agora tem que servir a Deus como deve servir também. Não tem negócio de ficar, não. É servir a Deus mesmo. Eu estava lembrando, tem que soltar aqui. Eu não nasci no Evangelho, mas quando eu vim para o Evangelho, eu tinha uma namoradinha que eu gostava muito dela. Eu gostava dela, Deus sabe. E quando eu comecei a ir para a igreja, veio perturbação, porque ela não queria, eu já disse que eu queria uma luta. E eu fiquei orando por ela, né? Meu Deus, Deus trata. E aí eu fiz um voto com Deus. Sabe qual foi o voto que eu fiz com Deus? E eu fiquei no meio do caminho, e não pensei, a parte dessa procurando crente, eu tenho que voltar a ser isso que eu era antes do início lá. Sabe qual foi o voto que eu fiz com Deus? Deus, se ela voltar para mim, eu vou te servir. Mas diabo, me escute também, que se ela não voltar, eu também vou te servir. Sabe o que Deus está procurando hoje? É alguém que não diga, Deus, se o Senhor fizer, eu vou te servir. Se o Senhor fizer, eu vou ser santo. Se o Senhor fizer, não. Deus está procurando alguém que diga assim, Deus, se o Senhor fizer, eu vou servir. Se o Senhor não fizer, eu vou servir também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque tem meia dúzia de crentes que está assim, só vou servir se o Senhor fizer. Se o Senhor fizer, não. Deus está querendo é isso. Deus vai fazer, Deus, estou contigo. Não vai fazer, não, Deus, estou contigo também. Aleluia. Glória a Deus. Porque a gente sabe para ver terrível em qualquer lugar, missionário. Em qualquer lugar o povo está assim. Só você não. E Deus está querendo um verdadeiro adorador, dependente. Lembra Salmo 34:1? Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O que isso quer dizer? Estou passando luta. Deus, estou passando, não. Jesus, surgiu essa situação, surgiu essa luta, mas eu estou te servindo, eu estou te adorando. Deus, eu quero te honrar, eu quero te... Dependente de luta. Olha, luta, o problema é seu, viu? Aleluia, meu Senhor. Deus, ele falou o nome do rapaz ali. Deus, ele falou para ele, eu até te prometi que ia te honrar, mas você está me desonrando, ali. Então eu vou te desonrar também. Deus faz promessas maravilhosas em nossas vidas. Por que não se cumpre? Porque a gente não permanece firme ou não permanece como deveria permanecer. O motivo é esse. Mas Deus, ele continua. Aí tem que pedir, Deus, me ajuda a ser fiel, me ajuda a estar firme. Rapaz, que eu vou falar lá do meu apóstolo, que ele fala lá que eu gosto. Ele tem várias tiradas assim, boa, minha pastora, mas tem uma que eu gosto mais ainda. Qual é a linha? Você sabe? A que eu mais gosto que o apóstolo fala. Gostoso é ser crente de verdade. Opa, aí minha evangelista, meu apóstolo fala isso direto lá. Gostoso é ser crente de verdade. É porque tem muito crente que está de brincadeira também. Tem muito crente fazendo o que não deveria fazer, agindo como deveria agir, indo para onde não deveria ir. Aí tem a honra de Deus. Mas sabe qual é o melhor? É que Deus está vendo tudo. Que lindo, né? Uma pessoa estava passando uma situação, aí o pastor sem visão, que às vezes a gente, pastor, não tem visão, fica olhando com o nosso olhar, oh Deus, livra ele, Deus guarda, mas a ovelha foi fiel. Pastor, relaxa, pastor, eu sei quem eu sou. Pegou? Tudo errado. Aí ele sabia que era o fruto do erro dele. Eu falei que o negócio ia ficar doce, ia ficar amargo, ia ficar doce Vai ficar doce de novo, calma. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, que tinha um casal. Tinha um casal. E quando tinha esse casal, olha o que a Bíblia diz dele, que eles eram irrepreensíveis diante de todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Todos os casais, não me engania, todos os casais de lá da igreja já sabem que a minha oração é a mesma. Até para o meu casamento eu também peço a Deus que nós sejamos irrepreensíveis diante de... Sabe o que é isso? É você olhar para o marido, homem de Deus, é você olhar para a esposa, mulher de Deus. Agora só tenha cuidado. Às vezes o rapaz está querendo uma mulher de Deus, mas tem que lembrar que a mulher de Deus também está querendo um rapaz de Deus e vice-versa. Uma vez lá na igreja, vou falar da igreja, não é pastor, vou falar da minha igreja. Lá na minha igreja,
igreja, uma menina veio falar assim, não sei o que, ele é homem de Deus, eu vou orar para Deus, mas ele é homem de Deus, ele também está procurando uma mulher que seja e a menina toda atrapalhada, na igreja mais atrapalhada. Aí na hora ela puxou, depois te falo quem foi, Aline, você vai saber quem foi. Mas aqui não, Zacarias e Isabel não. O justo, irrepreensível diante do Senhor. Aí você diz assim, mas quando está tudo dando certo, é fácil. Não é fácil não, sabe por quê? Vou lhe contar. Naquela época, meu amigo, a Bíblia diz que a mulher que não gerasse, não tivesse filho, era vergonha. Era como se dissesse assim, Deus amaldiçoa a sua esposa está fazendo alguma coisa de errado, que Deus não gostou, e aí por isso ela não está gerando. Mesmo com essa falta, os dois serviam a Deus. Mesmo faltando uma coisa, os dois estavam lá servindo. Talvez na sua vida esteja faltando alguma coisa, mas sua intenção é continuar servindo a Deus. Olha, Deus, está faltando isso aqui, mas eu vou continuar te servindo. Aí, ó que coisa, abra lá comigo rapidinho, que esse texto é lindo. Lucas capítulo 1. Que coisa maravilhosa. Lucas 1. Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 8. Alguém que tem uma voz aí, uma voz de trovão, pode ler para mim? 1:8. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Sim. Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Peraí, versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Sim. E ambos eram de idade avançada. Olha, eram dois velhinhos já, que tinha falta. Dois velhinhos com falta, não tinha o que queria ter. Mas ela leu aqui, que essa que ele estava fazendo? Servindo. Estava com falta, estava velho. Rapaz, às vezes eu pego um negócio assim, tem um pregador que eu gosto lá de São Paulo, que o cara é velhinho. Meu amigo, você sabe quantos cultos ele faz dia de quarta-feira? Ele tem quantos anos? 63? 63. Sabe quantos cultos ele faz dia de quarta-feira? 6 cultos. Dia de domingo, às vezes ele tem que fazer 8 cultos. Aí eu fico observando, eu não tenho a metade da idade dele, eu não consigo vir para um culto e depois ir para outro culto, porque eu não tenho força. Isso é vergonha. Caleb, Danilo, 85 anos, 85 anos. Caleb com 85 anos, minha pastora, falou assim, Josué, deixa eu lhe contar um segredo, eu estou forte. Josué, eu tenho 85 anos, mas eu estou forte para entrar na guerra, para sair da guerra, para entrar na guerra de novo. E quando a gente passou a luta, não aguento mais não. Quem já viu aquele texto aqui do combati um bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé? Se não está indo para esse lado, já foi. Um amigo meu começou na fé comigo, Deus usava ele muito. Pastor, era coisa incrível. Às vezes ele olhando para a pessoa, se a pessoa endemoniada caía, olhando. Às vezes ele fazia assim na pessoa, assim, no meio da rua, não precisa fazer culto no meio da rua. A pessoa veio fazer assim no meio da rua, pessoa, aí ele ficou firme lá, entrou ele mais ou menos na época, e Deus usando muito mais ele do que a mim, mas glória a Deus por isso. Aí do nada parece que ele recebeu uma seta, viu uma meninazinha estranha no mundo. Aí ele vai perguntar esse versículo para mim, ele fala assim, rapaz, combati por combate, acabei a carreira, guardei o quê? Aí eu falei com ele assim, Aninha, aí eu peguei e falei com ele assim, você tem quantos anos? Na época ele, 25. E você de crente, quantos anos? Ele falou assim, 2. Aí eu fiz as contas rápido, 25 menos 2, 23. Aí eu falei assim, rapaz, você 23 anos, dando lugar ao diabo, fazendo a vontade do diabo, né? Sendo setado por diabo, setando os outros por diabo, 2 anos com Jesus, já acabou a carreira. Pegou? 20 que eu não sei não, 2 aninhos com Jesus, cansou, parece até Jesus, né? Que fez desejo de obra mais vezes de forma intensa, maluquice. Bem,
sem filho, com a dificuldade, mas ainda assim os dois exercendo, fazendo a vontade de Deus. Rapaz, ainda que esteja faltando alguma coisa na sua vida, qual a direção de hoje? Continue servindo a Deus. Com isso ou sem isso, sirva a Deus, porque a honra dele vai chegar. Não vou porque está faltando. Não, irmão. Olha, o que não pode faltar, Jesus, é o Senhor na minha vida. Rapaz, tem que chegar um momento assim da igreja, minha, fica apaixonada por Jesus, mas dizer, Jesus, eu te quero. Ô Jesus, eu te quero. Que dia hoje? Amanhã eu te quero de novo. Depois te quero de Jesus. Eu quero. Aleluia. E vou lhe dizer, tem que pedir, irmão. Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai perdendo o prazer que tinha nas coisas de Deus. Por quê? Porque o mundo é mais interessante. Verdade é essa. Não se escandalize não, minha pastora Camila Rocha, que a senhora me convide de novo para pregar. E não me sacrifique por causa dessa fala. Eu vou segurar aqui, ó. Desculpe, não que eu era hipócrita, ou fariseu, ou um ator. O que é isso? Mostrar uma pessoa que não era. Mas eu lá, há anos atrás, mesmo eu fazendo o que o homem de Deus não deveria fazer, eu não saía do altar. Como assim? Jesus, não vou largar não, me ajuda aqui, me ajuda a me livrar desse pecado, desse erro, dessa falha. Jesus, eu preciso ser homem de Deus. Jesus, eu não estou agindo como homem de Deus deve agir, me ajude. Mas eu não largava o altar, não saía. Vivia no fingimento, Marcos? Não, mas eu queria que Jesus me transformasse, porque se eu saísse era pior. Quanta gente sai e não volta. Alguns dão até sorte, né? Vai, quando não voltinha, volta, não, glória, aleluia, mas volta cheio de carrapicho, todo quebrado, né? Aí tomou traição, tomou corno lá, depois era para ter escutado. Apóstolo Carlos Real pregou lá na rua e disse assim: se eu escutasse manhinha, porque Jesus usou manhinha. Mesmo manhã sendo ímpia, aí ele falou, pastora, que Deus parece que tem um negócio com manhã. Deus usa manhã, Deus não quer saber se manhã é macumbeira, feiticeira, se é crente, se é descrente. Deus só quer saber que tem um negócio com manhã e Deus usa manhã. Aí quando eu não quero escutar manhã, não tem problema. Não tem problema escutar. Olha para quem está do seu lado, deixa Deus dizer, olha para quem está do seu lado, diga assim, não tem problema. Mais forte, não tem problema. Me ajude a pregar, diga, não tem problema. Olha, não tem, mais forte, não tem problema. Escutar manhã. Ou você ouve calado, ou você ouve coitado. Tem problema. Por que, mano? Se não escutar manhã, em um momento vai ter que dar razão amanhã. Ou vai dar razão amanhã quando ouve. Amanhã tem razão. Aí segura a linguagem alta, segura a linguagem alta. O problema é quando o leite já derramou, aí que o bicho pegou, mas não escutou amanhã. E aí não deu valor, que era para dar valor. Pegou, o negócio foi bem alto. É porque tem criança na sala, tem que vigiar na linguagem. Mas deu para entender, né? Deu para entender aqui. Deu para entender, menino? É que tem que vigiar Deus dessa vez. Eu falo, tanta Aninha, tem que vigiar dessa vez, Deus não vai falar, Deus me deu agora. Zacarias, no dia do sacerdote, no dia do ofício dele, o velhinho estava onde? Estava lá. Não, é meu ofício. Ninguém precisa fazer, porque isso aqui tem que fazer quem é? Não, eu vou fazer, pensa, não precisa não, porque mandou eu fazer, quem tem que fazer sou velhinho, sem filho, a esposa envergonhada, de acordo com o povo, por Deus, porque Deus não deixou de engravidar. Aí coube em sorte ele entrar no Santo dos Santos. Como é seu nome? Lá atrás. É você mesmo, você falou, só que eu não vi. Silas. Oh, glória. Silas. De acordo com o estudo bíblico, para ele entrar no Santo dos Santos como ele entrou, na vida do ser humano, ele é sacerdote, ele só conseguia entrar uma vez, às vezes duas, na vida dele toda. E quando dava sorte, ele conseguia entrar 3 vezes. E um belo dia ele conseguiu entrar. Porque ele, no dia dele ele estava. É o meu dia, eu quero nem saber, é o meu dia. Ele foi. Aí no dia dele, sabe que apareceu dentro do Santo dos Santos, sabe que apareceu um anjo. Se ele não fosse, o exercício era dele, pai. Ele não, Deus não me honrou, Deus não me abençoou, Deus não
dia dele estava lá. Lembra daquele louvor? Me dar a minha bênção para depois fazer o quê? Mal do que ficar ligado. Aí, abre de novo rápido. Lucas 1,13. Esse versículo é lindo. Lucas 1,13. Se você fizesse de novo, vai pouco. E tira tudo da sua boca. Fala com você. Ou então eu vou fazer também, se você gosta. Se gosta. Lucas 1,13. Lê aí para mim alguém com voz forte. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Olha para mim. Vamos pensar. Vamos pensar. Se o anjo aparece para ele e diz: não temas, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida, e a sua esposa dará à luz um varão. Então isso quer dizer que se o anjo ouviu a oração dela, é porque um dia ele orou. Um dia ele orou o quê? Deus, eu quero um filho. Mas o tempo passou, nada aconteceu. Talvez eu estou diante de pessoas aqui assim, que o tempo está passando, não está acontecendo nada. Parece que Deus nem ouviu a sua oração. Parece que Deus não sabe nem quem é você. Mesmo você servindo o altar, mesmo você se esforçando, não é meu dia, tem que estar lá. Mas o senhor não fez nada. Que vergonha essa área, meu senhor. Todo mundo está vendo que o senhor não fez. Meu Deus, eu estou servo, eu não sou teu servo, não aconteceu. Mas ele estava lá. Ele já veio, talvez, Mila, ele não ouviu, ele fez a oração. Jesus, minha esposa é estéril, abençoa minha esposa. Mas o anjo disse: a sua oração foi. Talvez ele, que oração? A anjo teve que especificar: você vai ter um filho, rapaz, e vai ser honra, porque naquela época, para ser honra mesmo de Deus, teria que ser homem. Quando o anjo diz isso para ele, aqui fica claro que tudo que Zacarias estava fazendo, tudo que Isabel estava fazendo, valeu a pena? Valeu. Sabe qual é o problema? É que a gente está numa geração que não quer mais a coisa para hoje, não. A gente quer as coisas para ontem. A gente quer orar hoje. Opa, já está. Não sei porque eu fui para esse caminho. Eu vou falar isso aqui. Esse testemunho é rápido. Vocês vão gostar. Um rapaz foi para o culto, ele gostou do culto, se empolgou. Aí ele disse assim, o pregador falou assim: é fácil, irmão. Você pede perdão para Deus e Deus te perdoa. Você pede perdão para Deus e Deus te perdoa. E aí ele fez uma oração: Jesus, eu entendi a palavra, obrigado. Eu estou orando, Jesus, pelas 49 galinhas que eu roubei. Aliás, 49 não, Jesus. 50, já vou contar com aqui hoje. Tem gente que está assim, irmão. Tem gente que está pecando, fazendo as coisas erradas porque Jesus perdoa, mas o problema é que vem o cascudo de Deus, o problema é que também vem a recompensa. Porque deixa eu te falar uma coisa, não mudou não, continua o mesmo valor. Continua o mesmo valor, Kevinho. O salário do pecado ainda é a morte. Ah, mas eu estou vivo, mas está morte espiritual. Tem gente que às vezes está em vários lugares que a gente passou, né, Marretinha? A pessoa está lá pulando, voando, está cheio de Deus, está não, morto. E Jesus entregou sepulcro, caiado, não tem nada. Por quê? Porque a vida não está condizendo com a vida de Zacarias e Isabel. E aí tem que fazer o quê? Tem que buscar. Deus, eu quero. Deus, eu quero que Deus, eu quero me envolver. Deus, eu estou. Pessoal, não vou falar de vocês, não vou falar de mim, levita. Tem horas que eu oro, faço algumas coisas, penso algumas maluquices. Quem que não pensa aqui? Mas eu vou diante dele e falo: Deus, o homem de Deus não pode pensar essas coisas, não, Deus. O homem de Deus não pode querer, não, Deus me dizer, não, Deus, sou homem de Deus, que é isso? Sai! Lembra porque a pastora fez aqui? Não sei se alguém viu aqui, alguém de olho aberto, a pessoa fez ou não, porque a senhora não dos outros. E se alguém ficou na vida, você viu? Ela bota a mão na cabeça, todo mundo com a mão toda hora assim. Porque tem que sair, irmão. Quer vir? Ainda mais que quer ver bonito um sorriso desse, ouve cada coisa, que fica encantado. Assim já viu no ouvido, não ungiu o ouvido, se perde fácil e acredita em tudo. Jesus deixou claro: é obrigado?
pode até ser obrigado a fingir. Você pode até ser obrigado a vir para culto. Pode, quer ver? Pode. Tem que ir. Pode. Mas você não vai ser obrigado a servir. Você pode até olhar, Jesus, eu só estou indo porque está mandando eu ir, porque o Senhor sabe que eu não ia, estou indo sem vontade. Pode vir assim, mas servir a Ele é se quiser. É forte. E o Senhor Jesus falou, sim, pastor, eu vou terminar agora, mas eu amo esse negócio. Condição, não sou obrigado, se Jesus abriu a boca, olha Felipe, diga para eles que se alguém, quem é qualquer pessoa, quiser me servir, siga. Finalzinho. E se alguém me servir, se qualquer pessoa, então antes Deus honrou ele, Deus honrou ele porque alguém que a gente não deu nada, mas resolveu servir. Aleluia. Termino com vocês. Lá no livro de Isaías tem um texto maravilhoso. Acho que já está aqui ainda. Tem um texto maravilhoso no livro de Isaías. Olha o que o texto lá diz. Isaías 1,19. Calma com vocês. Lá diz assim, ó. Que se quiserdes e ouvirdes, comerei. Alguém fala aí já. Eu tenho que bater na sua mão. Bate, é isso mesmo. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí um pregador dos Estados Unidos que eu acompanho ele, Aninha, ele saiu da cidade grande e foi para o interior. E começou a passar dificuldade na alimentação. Ele, a esposa e os filhos. E aí ele foi orar a Deus e fez uma oração. Ele fez uma oração e orou: Deus, a tua palavra diz que se quiseres ouvir, comereis o melhor da terra. Mas eu e minha família estão passando necessidade na alimentação. No segundo dia ele falou a mesma coisa: Deus, a tua palavra diz que se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas eu e minha família estão passando necessidade na alimentação. Quando ele foi no terceiro dia orar, ele disse: Deus! Ele não concluiu, porque Deus falou assim: olha, já tem 3 dias que você me orando a mesma coisa. Isaías 1,19. Olha, Deus sabe onde é que está as coisas, tá vendo? Deus falou para ele, Isaías 1,19. Mas você não está apto para comer o melhor dessa terra. Meu Deus, é forte, Jesus. Aí ele contou, Mila, que ele botou o gelo no chão, fez uma oração de 3 segundos. Quantos segundos? 3. Quantos segundos? 3. E levantou e disse: Deus, e agora eu estou apto? Aí Deus falou: agora você está, a partir de hoje, você e sua família vai comer o melhor da terra. Ele não contou qual foi a oração, mas não precisa você ser esse espiritual todo, esse homão dessa mulher de Deus para saber que ele orou, não. É fácil. O texto está dizendo: se quiser se ouvir, diz, vai comer o melhor da terra. Então tinha alguma área que ele não estava ouvindo a Deus. O que é ouvir? Ouvir é atender. Qual a diferença? Amanhã e o filhinho vai entender fácil. Vai entender fácil. Como é seu nome? É que me obedeceu? Samuel. O nome de sua mãe? Juliana. Juliana fala para Samuel: Samuel, eu quero você em casa 8 da noite. Fui certinho, né? Até a dona Zé, ele quer usar, né? Fala, Jesus. Dona Juliana fala: Samuelzinho, ou então aquela Samuel, eu quero você em casa 8 da noite. Que horas? 8 da noite. Que horas? 8 da noite. Aí Samuel diz: tá bom, manhã. E Samuel entra em casa às 9 horas da noite. Samuel, ô Mário, eu vou ter que bater na Maurícia, se não está comigo, bate. Ô Mário, pegou para você, não? Aí ele vai falar: ô pastor, não entra na marca, não. Samuel ouviu? Não. Samuel escutou. Suponhamos, Dona Juliana: Samuel, eu te quero em casa 8 da noite, chega às 7h59. Samuel está dentro de casa: oi, manhã.
Samuel, agora me abandonou. Não me abandonou. Samuel escutou? Escutou. Ouviu. Puxa, gostei. Eu não vai de novo, não corre com essa esperança de lá e voltar a bate. Mas essa ela merecia. Ouviu. Qual é a diferença, Ana? É acreditado. A pessoa escuta aqui e sai por aqui. E quando a pessoa ouve, o texto mais aproximado do original quer dizer atender. Samuel atendeu ou Samuel não atendeu. Pronto, o texto lá está dizendo: se quiser se me atender, se quiser se obedecer, vai comer o melhor da terra. Deus acabou de me dar quentinho do céu aqui. Mas tem uma pessoa no nosso meio que está prestes a desfrutar e a comer o pior da terra. Diga, está repreendido. E que isso não aconteça. Mas tem uma pessoa aqui que, se não vigiar, vai passar por isso. Só porque não está ouvindo. E aí está lá na história, Andressa, do leite derramado. Está tudo junto. Deus deu agora. Ô Jesus, eu não quero nem que aconteça. Eu sou homem de Deus, eu não quero isso não. Eu quero que a pessoa obedeça. Imagine, todo mundo ficou sabendo. Deixa eu contar aqui, está indo para esse lado, eu vou para esse lado rapidinho. Lá na igreja, um farinho lá da igreja, não com essa história. Ele foi para a filha e disse: ela sabe também quem é pastora Vera, mulher de Deus, quem é a revelação vai lá terça-feira, não é? Menino, aí vai eu, patoteando o verbo segue lá pro caminho. Quando a gente chega lá, pastora Vera, ninguém conhece a história. Conhece, você quer pregar no meu lugar e dizer que história é, mas você sabe qual é, né? Vou terminar para a gente ir embora, não sei nem que hora é. Nem me deram horário, eu falei de vigiar, vou vigiar, que eu não sei nem que hora é. Misericórdia, vou voar. Aí a gente foi, pastora Vera, orou, olhou. Olha, vem cá, Lenine, não vou usar ninguém, não pode dizer que Deus está me usando, não vou usar ninguém mesmo, que é melhor. Mas não foi eu não. Mas não foi a Aline, não. Repete, não foi a Aline. Não foi a Aline. Pronto, todo temor a Deus. Vem cá, só para eu vou ter que. Pastora Vera, patotinha lá da igreja. Aí um já foi homem. Eu sei quem foi, sabe quem foi, né? Aí pastora Vera olhou para ele assim e falou assim: varão, Deus mandou lhe dizer, sabe o que? Vigie, vigie, vigie e vigie. Aí ela deu as costas. Ela não se contentou, voltou de novo e vigie. Mas não foi. Resumindo o que aconteceu? Ele não vigiou. Ah, eu vou dizer o que foi. Não vigiou, ele engravidou a menina antes do casamento. Do jeito que eu estou mudando. Mas ela falou: vigie, 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 vigie. Ela foi, sai, voltou e vigie. Olha para quem está no seu lado e diga assim: meu irmão, vigie, vigie e vigie. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, o meu servo estará. E se alguém me servir, o meu Pai. É você que escolhe. A Aline citou aqui. É você que escolhe ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Um vaso para alguém dizer: vai ali o quê? Um homem de Deus. Vai ali uma santa mulher de Deus. Ou vai ali. Vamos pular para outra parte que é melhor, né? Eu falei que era para quem queria Deus, não falei que era. Errei. O que eu quero dizer para você, irmão? É noite de buscar a Deus, se envolver com Deus e dizer: Deus, eu te quero. Eu quero o Senhor mais e mais, eu quero te servir também. Aí tem que ir diante dele também, eu quero a tua honra, eu quero ser honrada. No caso do homem, eu também quero ser honrado pelo Senhor, mas eu vou te servir. Lembra do meu voto? Se a minha namorada assim voltar, vou servir a Deus. Se não voltar, não precisa nem dizer se voltou ou não voltou, né? Aí a minha ainda bem que ela não voltou. E ele teve a honra. E a bate. Aleluia! Se coloca de pé para a gente orar. Oh, glória! Sabe o que é que Deus quer? Deus quer honrar a todos. Toda vez que eu prego essa palavra, toda vez que eu lembro dessa palavra, toda vez que eu estudo essa palavra, eu só lembro de uma amiga de lá da igreja. Só lembro dela nessa palavra. Porque uma vez eu falei um negócio com ela e ela respondeu todas as minhas perguntas.
O que foi que eu perguntei para ela? Amiga, você já me viu com saúde? Ela já. Você já me viu doente? Ela já. Você já me viu triste? Ela já. Você já me viu alegre? Ela já. Você já me viu namorando com alguém? Ela já. Você já me viu sendo largado por alguém? Ela disse já. Você já me viu com dinheiro? Ela poucas vezes. Aí eu, você já me viu sem dinheiro? Ela sempre. Agora não tem. Aí eu perguntei para ela, você já me viu buscando a Deus? Ela disse já. Aí eu perguntei para a última pergunta, aí eu perguntei, e você já me viu sem buscar a Deus? Aí ela parou, pensou, ela disse, não. Posso falar uma coisa? Que as pessoas vejam todas as faces da sua vida, mas que ninguém nunca veja você sem buscar a Deus. Busque a Deus, se envolva. Livro de Oséias, capítulo 12, versículo 10. Porque é tempo de buscar ao Senhor. É querer buscar, mas não é querer, Senhor, estou sem vontade, vou buscar sem vontade. Porque para pecar com vontade, sem vontade eu peco. Mas a Deus, não estou sendo obrigado, mas para pecar eu vou. Ô pastor, eu quero ir embora. Mas eu vi uma história assim, acho que eu gostei. A gente morava, para de pé, a gente morava, foi a história que eu gostei. Disse que o rapaz estava no muro. O rapaz estava no muro. O rapaz estava no muro. Olhem para cá, todos vocês vão terminar. É porque Deus quer te honrar a igreja. O rapaz estava no muro, o rapaz estava no muro. E para cá estava os capetinhos do diabo, e para cá estavam os anjinhos de Deus. E os anjinhos de Deus fazendo assim para ele, ó. O quê? Venha. Hã? Venha. Hã? Venha. E ele, ó, só flertando. Mas ele estava em cima do muro. E os anjos fazendo o quê? Venha. Venha. E ele? E os capetinhos aqui, os capetinhos aqui. E ele estava em cima do muro. E os anjinhos? Venha. Venha. E os capetinhos? Aí ele teve uma curiosidade, Mira. Ele teve uma curiosidade. E perguntou: os capetinhos, por que os anjos estão me chamando? E vocês estão assim? Ele perguntou para os capetinhos, ele estranhou. Aí os capetinhos, sabe os capetinhos? Falou, pastora, não, é porque aqui é nosso, mas o muro também é nosso, você já está aqui já. Meu Deus, é. É Jesus. Mãozinha no seu coração. Não precisa gritar não, pode falar assim de forma sussurrando, mas que eu possa ouvir sua voz. E diga assim: Jesus, eu preciso te buscar. Como devo te buscar. Mãozinha no coração. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, é aquilo que eu disse do apóstolo Pedro Amorim, que ele sempre cita. É uma das falas, uma das tiradas dele que eu mais gosto. Que gostoso é ser crente de verdade. Jesus, eu sou o primeiro da fila, me ajuda a ser crente de verdade. Jesus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher. Deus nos ajuda, Deus, a ser crente. Mas ser crente mesmo, não é crente meia boca, não é crentezinho não, Deus. Não é crente aqui na igreja lá fora mudando, não, Deus. Ser crente de verdade. Oh, Deus, eu lembrei do testemunho de Mila. Mila não era nem crente. Na escola o povo dizia: menina, você parece que é crente, Mila. Eu não sou crente, mas parece, porque és crente daqui. Parece que não é crente. Você que não é crente, parece que é crente. Que confusão, Jesus. Mas eu te peço, Deus, nos ajuda a ter bom testemunho. Jesus, nos ajuda a te servir como deve servir. Jesus, nos ajuda, Deus, a fazer a tua vontade como deve ser feita. Pai, porque a tua palavra diz que ele já foi velho. Ele era moço, agora foi velho. E nunca viu um justo mendigar no pão, nem sua descendência a perecer. Pai, às vezes está faltando alguma coisa porque a gente não está no caminho da justiça. Porque isso não está no caminho como deveria estar, que é o de Deus. Mas eu te peço, Jesus, nos coloca depressa no teu caminho. Oh, Pai, nos mostra o teu caminho. Oh, Deus, nós vamos andar na tua verdade. E o que é que eu te peço? Une o meu coração. Oh, Deus, une o coração dela, o coração dele. Deus, une o coração da igreja, o que é o temor do teu nome. Oh, Deus, porque a pessoa que tem o temor do teu nome no coração, Pai, antes de pecar, antes de fazer alguma coisa de errada, ela vai lembrar que o Senhor está vendo, que o Senhor está vendo, que o Senhor está vendo, que ninguém está
ajuda. Oh Deus, nos ajuda mesmo a ser adorador de verdade. Nos ajuda mesmo a ser homem de Deus de verdade, a ser mulher de Deus de verdade. Pai, nos ajuda a te servir de verdade, porque a tua palavra que disse isso nessa noite. O que foi que a tua palavra disse? Que ninguém aqui é obrigado, mas se alguém decidir te servir, Deus, mas é servir mesmo. O Pai vai honrar. Oh, tem honra de Deus para você nessa noite, tem honra de Deus para sua casa, tem honra de Deus para sua família, mas você já entendeu o recado. Sirva a Deus como deve servir. Por quê? Porque toda renúncia em Deus é válido, toda renúncia em Deus é válido, toda renúncia é válido. A Bíblia diz isso, que não tem esse. Ele já vai logo no mais terríveis. Não tem esse que largou amor de pai, de mãe, de filho, de marido, de fazenda, de riqueza, por amor ao meu evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui na terra e também a salvação da vindoura. O que é isso? Quando você renuncia, quando eu renuncio, a gente recebe de Deus a recompensa e a salvação está garantida. Oh Deus, porque a tua palavra diz isso: aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh Deus, eu tenho certeza que hoje é noite de salvação, hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de a gente pensar o que é que a gente está fazendo com a nossa vida, o que é que a gente está fazendo com as nossas escolhas. Oh meu irmão, hoje é noite de decidir, hoje é noite, a Santa Ceia, que se eu não me engano, a Santa Ceia que é o último domingo do mês. Mas hoje é noite de você ter comunhão com Ele, hoje é noite de você olhar para dentro de si e se examinar. Examine o homem a si mesmo, aonde a palavra falou com você, aonde a palavra falou com você, você tem que ir diante dele e dizer: Deus me liberta, Deus me cura, me sara, me salva, oh Deus me transforma. Tem que pedir e Ele faz. Jesus, eu te peço, essa pessoa que tem pensamentos que não é dela, essa pessoa que está tendo atitudes que não é de uma pessoa de Deus, oh meu Deus, limpa esse caminho, purifica essa mente, muda essa vida, muda essa história, oh meu Deus, mas muda mesmo. Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa fazer uma coisa extraordinária nesse lugar, Deus. Pai, mas faz uma coisa no nosso interior, Deus. Pai, mas faz mesmo, Deus. Porque nós queremos ser transformados pelo Teu poder, Deus. Pai, queremos ser crente de verdade, porque gostoso é ser crente de verdade, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim aqui rapidinho. Eu sei que eu já pulei do horário e ia esticar o coração, mas não vou não, porque eu lembrei aqui. No finalzinho eu lembrei de um testemunho, pessoal. Minha missionária Juliana, profetiza logo, meu pastor Silas, é meu pastor. E há alguém aqui que fala ao contrário, é meu pastor. Pronto, aí você tem que falar assim: o pastor de Marcos chegou. Quem é? Silas. Epa, ousadia. Pastor Baixa. Glória. Pastor Silas. A Aline foi ministrar no lugar. Eu sempre converso com a Aline. Qual é o slogan de Aline? Qual o sobrenome de Aline? Aline? Ela já sabe, ela se empolga com esse nome, ela marreta tudo quanto é lugar. Tá minha igreja grande, pequena. Varão, ela marreta mesmo, mas tem que conversar, bater papo e não calma. Senão a gente vai ter que tirar esse nome aí. Ela pediu um pouquinho, depois escorrega de novo, bate de novo. E uma dessas ela estava pregando no interior, de entrega, não vou nem mais fazer mais nada. E ela pregando no interior, a Aline desceu e ria: adultério, fornicação e pau. E aí, quando ela estava em São Paulo, a mesma moça que estava em São Paulo, que estava lá nesse interior, essa moça nos atendeu lá em São Paulo. Aí lá a moça contou para a Aline, e depois a moça veio e me contou o que aconteceu. O pastor teve uma situação lá terrível no culto. Aí na hora que ela falou, eu falei assim: meu Deus, a Aline falou alguma coisa, passou do ponto. Aí eu lembrei da pregação rapidinho assim, eu falei assim: não, a Aline só falou isso aqui, que isso aqui poderia melhorar, mas fora isso, ela pediu: o que foi, irmã? Ela pegou e contou que a Aline desceu, olhar para lá, e tinha uma das meninazinhas que ficava lá na dança. Quando a Aline foi embora, chamou a outra missionária para conversar, que a Aline bateu, né? Fornicação. O que é fornicação? Relacionamento antes do casamento. Adultério, a pessoa que é casada se relaciona com outra pessoa. Entendeu? A diferença é essa. Mas é pecado mesmo jeito. Aí a menina foi e confessou para a missionária: eu estou nessa situação porque a menina lá pregou, eu não quero isso para a minha vida não, eu quero ser crente de verdade. Aí quando foi falar para os pais ficaram horrorizados. Os pais ficaram aqui, não acreditaram, ficaram decepcionados com a menina, mas Deus deu estrutura, sabedoria. E Deus deu vitória para aquela situação. Quando a menina confessou, sabe o que aconteceu, minha evangelista? Na hora que a menina confessou que estava naquele ato da situação,
ela se manifestou. Porque o demônio sabia que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Olha para quem está do seu lado. Pode vir, pastor, que eu te devolvo agora. Não vou nem mais conversar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó. Para você alcançar misericórdia. Para você prosperar. Você vai ter que confessar. Porque Deus quer te honrar. Porque Deus quer te honrar. Bate no peito forte, eu devolvo agora. No peito forte, diga assim: Deus, Ele quer me honrar. Aplauda o Senhor Jesus.